Hoje quem compartilhará a palavra conosco é o pastor Eleazar, que não precisa apresentá-lo, né? Já é... Antes, porém, vamos orar. Senhor, eu quero em nome de Jesus pedir a tua bênção sobre a vida do pastor Eleazar, e ele seja instrumento do Senhor essa manhã, a tua igreja, e tu continues ministrando no nosso coração de uma forma muito abundante. Nós assim te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Prazer poder estar com os irmãos novamente. De uma maneira muito efetiva, agradecer já a participação dos irmãos. Nós tivemos, com certeza, os irmãos que foram lá trouxeram um monte de fotos, divulgaram para lá e para cá, né? Tivemos até um culto improvisado da fogueira lá. Tivemos uns momentos muito preciosos. Eu quero agradecer muito. E fiquei feliz de ver também que alguns irmãos que trabalharam tanto não ficaram descadeirados, né? Já perguntei que alguns recuperaram, né? Estão recuperando e eu espero que estejam prontos para uma outra jornada. Nós estamos, os desafios não são pequenos, cada vez que a gente mexe, cada vez que a gente cavuca, né, aparece alguma coisa assim que vai nos assustando, mas ao mesmo tempo a gente vai ficando na certeza de que Deus está fazendo os seus milagres e Deus está dirigindo e nos orientando. Eu peço que os irmãos continuem orando. Vocês sabem que os projetos ali para São Francisco é que a gente tenha ali já em janeiro, a gente inaugure a Igreja Evangélica Congregacional em São Francisco, que a gente comece a ter um local ali para acampamento, para encontros, para reuniões, para, enfim, passar um dia, passar dois, ter um tempo num lugar para ter um encontro com o Senhor ali, para jovens, adolescentes, crianças, idosos, enfim, todos as possibilidades que nós tivermos, um lugar aprazível, né? O pessoal, vocês conhecem lá em São Francisco, tem umas praias belíssimas, tem uns lugares bons. Então, pensamos nisso. E daqui a um ano, daqui a 2 anos, melhor dizendo, nós queremos iniciar o nosso Instituto Missionário Projeto Zero. Quer dizer, nós queremos ter ali um seminário para preparação de obreiros aqui para a nossa região, principalmente aqui para a nossa região. Isso por si só é um grandíssimo desafio e só, eu diria mesmo, o milagre de Deus nessa situação. Bem, então orem por nós, orem por essa caminhada, orem por essa jornada e muito obrigado por esse envolvimento da parte dos irmãos. O pastor Renato me convidou para estar aqui hoje de manhã, compartilhar com os irmãos e até me conduziu dizendo que vocês estão lendo Gênesis, então vamos abrir lá em Gênesis capítulo 11. Eu queria meditar com os irmãos nesse texto da Torre de Babel. Todo mundo conhece a história e eu queria ler com os irmãos, porque aqui Deus estabelece um princípio. Deus estabelece um princípio para a vida. Deus estabelece um princípio daquele que nem sempre a gente sabe, mas nem sempre a gente traz à memória e a gente coloca ele em prática, ou a gente não percebe a luta e a batalha que envolve para que você saia desse princípio. E eu queria ler com os irmãos. Gênesis capítulo 11, do versículo 1 até o versículo de número 9. Todos acharam? Amém? Muito bem, diz assim a palavra de Deus. Assim você vai acompanhando aí na sua tradução, na sua Bíblia. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar. Habitaram ali e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope
chegue até os céus e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Start. O Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. O Senhor aplica a porção lida da sua palavra ao seu e ao meu coração. Bem, vamos orar mais uma vez. Pai, estamos com a tua palavra aberta e suplicamos a direção e a orientação do teu Espírito. Que a tua palavra, viva e eficaz, como espada, possa vir ao nosso encontro e alimenta-nos da tua palavra, alimenta-nos da tua presença. Nós te suplicamos em o nome de Jesus. Amém. A história vocês sabem, Gênesis é o começo. Tem começo de tudo, tem Gênesis. No livro de Gênesis, se você quiser achar alguma coisa, você vai no livro de Gênesis, está lá. O começo está lá. É tudo. Tudo de bom e tudo de ruim. Né? De morte, de assassinato, de família, de vida, está tudo ali. Está tudo ali. Vocês sabem que até o capítulo 10, 9, 10, 8 ali, o Adão pecou, a gente se enroscou por causa do pecado lá de Adão, a gente foi expulso do paraíso, aí ele se multiplica, o Caim mata o Abel, e o povo se espalha, a maldade espalha de uma maneira tão grande, e chega a um ponto que Deus resolve, né? Deus encheu a medida, e assim vai. E aí, no meio da multidão de pessoas, de seres humanos, que de certa forma poderíamos dizer já tinham perdido a sua humanidade, ele achou Noé, homem justo, temente a Deus, aquela escolha toda, e fala para ele construir. O cara era perseverante, resolveu construir uma arca no deserto, né, onde todo mundo devia ter sido zombado, que é uma beleza. O que deve ter rido de Noé não foi brincadeira. Durante anos ele está lá botando madeira, pau, e o pessoal rindo dele. O que você está fazendo? É um barco aqui. Você está construindo um barco aqui, rapaz? Tu é maluco? Aqui em Curitiba você vai construir um barco, rapaz? Ele está lá construindo um barco, e o pessoal zombando, e ele está construindo. Vai ser perseverante assim lá no outro lugar. Aí, você sabe, vem a água de baixo, água de cima, vem água de tudo quanto é lugar. Aí quando a coisa aperta, o pessoal clama, mas a porta já fechou, e só salvou uma família muito especial. Aí você pensa, agora vai dar certo, porque agora o povo, Deus eliminou a praga, né? Deus eliminou os que não prestavam, e agora ele ficou só com a nata, ele ficou com a fina flor. Agora vai dar certo. Não deu. Aqui, capítulo 11, não deu. O povo de novo se juntou, o povo de novo se uniu, e aí eles resolvem fazer uma assembleia de membros, fazem uma assembleia muito boa, e aqui é que começa a aparecer o princípio, e é isso que eu quero que você guarde no seu coração. Né? Qual é o princípio que Deus dá, e o que Deus não só identifica, como Ele revela para nós. E o pior, se esse princípio está estabelecido para ímpios e para consagrados, para servos de Deus e para não servos de Deus. O princípio é o princípio. Tem na Bíblia vários princípios. Aquilo que o homem semear, isso vai colher, isso é um princípio.
né? Vai vir isso sobre justos e vai vir isso sobre injustos. Ponto. Aqui tem outro princípio que funciona para os dois lados, que lamentavelmente nós não percebemos, ou nós vamos perdendo esses princípios. Qual é o primeiro princípio, ou melhor, o princípio que Deus estabelece? Está aí, de uma maneira muito clara, olha lá, versículo de número 6. Porque eles fizeram uma assembleia de membros, e na assembleia de membros qual era a pauta? A pauta era a seguinte: vinde e vamos construir uma cidade. E vamos fazer uma torre. Todo mundo concorda? A proposta divergente? Não? Está todo mundo a favor? Todo mundo concorda? Nós já conversamos com os oficiais, está tudo certo. Agora eu quero saber se os membros concordam. Todo mundo concordamos. Vamos construir. Outra coisa, como é que nós vamos construir? Com tijolos e com argamassa, betume. Tá certo? Tá algum problema aí, os engenheiros? Tá tudo certo? Vamos construir assim, tá certo? Então temos o que fazemos, vamos fazer. Para quê? Para que o nosso nome se torne célebre, para que a gente fique famoso, porque construímos algo espetacular. O pessoal vai passar por aqui e vai dizer: uau, o que esse povo fez? Uma torre que chega aos céus. Uma torre que chega aos céus. E mesmo quando Deus, se porventura quiser nos destruir, não vai ter água que nos vai pegar. Então o pessoal se juntou e se uniu e aprovou e concordou para fazer um monte de coisa que Deus não queria. Você sabe que quando Deus tirou Noé da arca, Deus botou o que no português a gente chama de arco-íris, mas eu detesto esse nome porque é um arco de uma deusa, de um deus egípcio, sei lá, arco-íris. Não, não é. É arco da aliança. A gente é que vai nesse negócio, arco de íris, e aí o pessoal usa o arco-íris para simbolizar outra coisa, e nós perdemos o símbolo. Nós, os cristãos, estamos perdendo o símbolo para simbolizar uma coisa que nós abominamos. De pecado. É o oposto. Porque o arco da aliança é exatamente uma aliança que Deus fez. Qual foi a aliança? Nunca mais vou destruir vocês com água. Nunca mais vou destruir. Pode chover, pode cair água, pode ter alagamento, mas nunca mais eu vou destruir a raça humana com água. O que eles estão fazendo? Vamos construir uma torre para que, se vier água, mas Deus acabou de falar que não vai vir mais. Então é uma construção, e é uma junção, é uma unidade, é um mesmo pensamento para fazer algo que ressalta a incredulidade, a não confiança na aliança, a não confiança na palavra de Deus. Deus falou, quem garante? Quem garante que aquilo que Deus falou vai cumprir? Engraçado esse negócio, quem garante? Quando Deus fala, né? Porque, aliás, a própria palavra diz isso, né? Não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. Às vezes você fala assim: não, querido, eu estarei lá, juro por Deus. Ó. Você pega Deus e bota assim como sendo o fiador da minha. E o comércio pegou lá: você alugou uma casa? Não, tem que ter um fiador. Não, então eu aluguei a casa, mas tem um fiador. Tem alguém que, se eu não pagar, vai pagar. Então, quando você jura por alguém, é sempre alguém superior. Juro pela alma da minha mãe. Mortinha atrás da porta. A gente faz alguma coisa superior porque nós não estamos valendo. Mesma coisa, mesmo processo. Será que aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir? Olha o princípio da incredulidade e o princípio da afronta. Será que aquilo que Deus fez e falou vai cumprir? Tantas promessas nós temos hoje para nós. Eu gosto mais daquela de Mateus, quando Mateus diz, Jesus diz, né? Eis que estou convosco todos os dias, toda a autoridade o Pai me deu. Aí você entra, estava ouvindo a irmã falar, que beleza, gostei demais. Então, aí você fala assim: será que Deus está realmente comigo? Será que Deus me protege? Será que Deus cuida? Será que Deus está ouvindo o meu choro, o meu clamor? Será que Ele está recolhendo as lágrimas? Será que realmente Ele está de olho em mim? Será? Esse é o princípio da dúvida que está movendo esse povo lá em Babel. Vamos fazer uma torre, porque vai que Deus muda de ideia. Vamos fazer uma torre, vai que Deus, porque Deus é maluco, Deus não sei o que lá, vai que. Então nós vamos fazer uma torre.
E nós não vamos sair daqui. Nós vamos ficar encastelado aqui. Interessante, se você pega lá o início de Gênesis, quando ele diz para Adão, ó, enchei a terra, multiplicai e enchei a terra. Lá no início, em Adão e Eva, o princípio era, vocês multiplicam-se e vocês vão, espalhem-se. É para encher a terra, não é para ficar grudado num só lugar. Eles estão com a ideia errada, com uma motivação afrontosa, mas o princípio está estabelecido, e esse princípio é muito claro aqui no versículo 6. Olha só comigo, diz aí, ó. O Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Duas coisinhas básicas, fundamentais. E existindo essas duas coisas fundamentais, essas duas coisas principais, acontece alguma coisa. Olha só o finalzinho do versículo 6. Agora, isso é apenas o começo. O que eles estão fazendo aqui, ó, de afronta contra Deus, de construir uma torre. Deus não está dizendo que eles não vão construir, não. Deus está dizendo, isso é apenas o começo. Mas isso é apenas o começo na sua rebeldia. Esse é o princípio do começo da sua maldade. Você sabe que às vezes eu fico pensando, essa questão política brasileira, às vezes o pessoal, nós temos que orar para o pessoal ter a mesma ideia. Às vezes eu tenho que orar para o Senhor que haja confusão. Porque tem hora que os caras concordam com umas coisas, eles concordam com uns besterol, eles concordam com umas maldades, eles concordam, houve aprovação, tá, e aí? E aí, quem diz que a aprovação é de fato aprovada ou motivada pelos princípios ou pelo coração, pela palavra de Deus? Bom, acho que isso aqui é só uma digressão. Agora aqui diz o texto, isso é apenas o começo. Se o pessoal se junta para fazer maldade, isso não haverá, olha o finalzinho, queridos, olha aí, ó. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Esse é o princípio. Versículo 6 diz, olha, quer fazer? Quer fazer? Uma só, unidade. Linguagem, comunicação, entender o que o outro quer falar e acordar, isto é, fazer um acordo. Nós queremos fazer isso, todo mundo quer. Olha que poder interessante no nosso sistema congregacional, que a gente às vezes tem dificuldade de aprender. Eu gosto de ser congregacional até por isso, Renato. Porque é um princípio que você está apreendendo. Nós estamos exercitando a unidade. A unidade não é assim, eu mando e você obedece. A unidade não pressupõe isso, eu mando e você obedece. A unidade pressupõe aqui, a comunicação, melhor dizendo, pressupõe aqui, eu comunico, você entende que eu comunico, você sabe o que eu estou falando, e nós vamos fazer, nós concordamos com aquilo. E aí não é uma coisa só, é todo mundo que se junta. Não haverá restrições para tudo que intentam fazer. Uau, esse é o princípio. Aqui, Deus interferiu na sua Babel, ou melhor, fez a Babel acontecer, para que o povo não se unisse e não tivesse a mesma linguagem, o mesmo acordo para fazer o que não presta. Mas o princípio está estabelecido. O princípio da unidade e o princípio da comunicação, da mesma linguagem. E isso vai aplicar em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Deus vai dizer, se dois concordarem na terra, marido e mulher, concordarem na terra, sobre qualquer assunto, e pedirem ao Pai, ter-lhe-á concedido. Olha o poder de uma família, de um casal. Não é à toa que o diabo está jogando pesado para você brigar com a tua mulher, com a tua esposa, com o teu marido. Não é à toa que você fica patinando, porque de repente não há acordo.
não há conversa e não há acordo, literalmente acordo. Andarão dois juntos se não houver acordo? Tem que haver acordo. Isso vai se aplicando. Interessante que aqui no capítulo 11 de Gênesis, você tem o surgimento da Babel. E aí você tem em Atos 2, que é a descida do Espírito Santo, é a Babel invertida. O dom de línguas é a Babel invertida. Observem. Quando o Espírito Santo é derramado lá em Atos capítulo 2, toda aquela coisa fantástica, som como de um vento, línguas como que de fogo, e eles começaram a glorificar a Deus, e falavam, e eu acho até que eles nem sabiam o que estava acontecendo, eu acho que os apóstolos nem sabiam o que estava acontecendo, eles começaram a falar, aquilo vinha e eles estão falando, e aí o povo começou a perguntar, o que é isso? O que é isso? Como é que pode uma coisa dessa? Porque nós estamos ouvindo falar das grandezas de Deus, da nossa língua materna. E aí se você contar lá, tem mais ou menos 15 nações representadas, 15 línguas representadas. O que Deus está fazendo? Eu agora tenho uma mensagem para vocês. Eu agora tenho uma linguagem para vocês. Eu tenho alguma coisa que é para todo quanto é lugar, para todo mundo. É para espalhar. Eu tenho um negócio para tudo. Eu tenho uma coisa. É uma Babel invertida. Capítulo 11. O povo se une para fazer o que não presta. Capítulo 2 de Atos. Deus está derramando o seu Espírito Santo para que o povo de Deus aprenda e entenda e compreenda e marche para fazer aquilo que é certo. O princípio está estabelecido. Nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos convencer a nós mesmos. E há uma batalha sendo travada. Você percebeu? E a primeira parte é o povo é um. A primeira parte é o povo é um. Deixa o dedinho aí e vá em João 17. Vá lá no Evangelho de João. Vá no Evangelho de João. Capítulo 17. Você sabe que o 17 é a oração sacerdotal, chamada de oração sacerdotal. É a oração que Jesus está perto da sua morte, perto ali junto, no momento em que ele vai celebrar a ceia, e ele então faz uma oração. É uma oração que está ecoando na eternidade. A oração de João 17 é uma oração que alcança você, alcança a nós. Não está orando só pelos apóstolos imediatos, ele está orando por tudo. Tanto é que ele fala mesmo, Senhor, estou orando não por só esses, mas por aqueles que ainda virão a crer em mim. A oração é para nós, ela está ecoando. E aí eu queria só reter com você, depois você lê ela com calma, mas eu queria reter com você, aí do versículo de número 20, versículo 20. Olha, diz assim, olha que Jesus está orando por nós. Não rogando ao Pai, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Entramos aqui. Aqui a gente entra. Estes são os apóstolos, e os que vierem a crer, entramos de gaiato no navio. Tá certo? Entramos aqui. Pegou nós. Opa, legal. Por intermédio da sua palavra. Por que a gente bate na palavra? Palavra. A fim, com o propósito, com o objetivo, a fim de que sejam... Olha o princípio. Olha o princípio. A fim de que sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Para quê? Olha que ordem missionária e olha que acontecimento missionário que só acontecerá quando a igreja entender o princípio da unidade. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Olha o que é que nós precisamos fazer como igreja. Anunciar, nós temos uma missão básica. Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que outrora não éramos povo, mas agora somos povo. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, mas alcançamos misericórdia. Nós temos uma tarefa.
Como é que vamos executá-la? Vamos executá-la quando entendemos e sermos de fato um. Um corpo, uma só fé, uma só. Nós somos o povo de Deus, a igreja de Deus, e é isso que Jesus está orando. Não é à toa, queridos irmãos, que existem tantos ataques e tantas ciladas e tantos ensinamentos que visam afastar a gente do caminho do Senhor. A palavra de Deus diz que, referindo-se ao diabo, que o diabo é o príncipe da potestade do ar. Os estudiosos sabem muito mais do que isso que eu vou falar, mas no vácuo, onde não tem ar, não tem som. Sai nada. A palavra não vai no vácuo. E o canela fina é o príncipe do poder, da potestade do ar. Eu não sei se é só lá em casa que acontece, mas às vezes eu falo uma coisa para minha esposa com uma intenção e ela entende outra, com outra intenção. E aí ela me responde com uma intenção. Pronto, brigou. Renato e Juliana não tem. Não, isso não. Mas lá em casa, às vezes ela fala uma coisa e eu entendi errado o que ela falou, cara. Eu já ia responder eu já ia pegar um tijolo e já ia. Aí eu tenho que. O que foi mesmo, amor, que você quis dizer? Aí ela falou, não, eu quis dizer isso e isso. Quase que eu faço um estrago. Por quê? Porque eu entendi uma coisa que não era a coisa que ela quis falar. Preste bem atenção. A nossa luta não é contra principados e potestades, ou contra... Está ligado? Mas contra principados e potestades, nas regiões celestiais. A gente fica pensando que é lá no céu. Aqui é céu, ó. Na ideia grega, 3 céus, Paulo falou, eu fui o terceiro céu. O primeiro céu é aqui, ó, regiões celestiais, onde a gente respira. Isso aqui é região celestial. Segundo céu, lá, ó, cometas, estrelas, o firmamento, para lá. É o segundo céu. E o terceiro céu, onde Deus habita. Casa, morada, eternidade, paraíso, céu. Por isso que esse negócio de... Lembra daquela revista antiga? O sétimo céu? Já leram? Para com isso! Só eu que sou velho aqui? É um besterol. Quantos céus existe? 3. Esse aqui, a nossa luta é aqui. E a nossa luta é aqui. Está sendo travada. E está sendo travada por essa questão de linguagem, de unidade. Nós somos um. E nós entendemos um ao outro. E nós estamos no acordo. Unidade. Somos um só povo, uma só fé, uma só esperança. Nós temos um só Salvador. Um só. Ligado nele. Somos o corpo de Cristo. Somos família. Somos uma... Não é interessante que quando você casa, o que é a expressão lá de Gênesis? E os dois serão uma só carne. Os dois passam a ser um. O princípio da unidade está estabelecido. Não é à toa que a gente vive nesse dilema para separar. E interessante que a sociedade de hoje, nós vivemos sofridos com essa questão que não é nova, mas é a questão vou usar essa expressão, do egoísmo, isto é, eu primeiro. Né? Não é o altruísmo, isto é, eu pensar no outro. Não é eu pensar no meu amigo, na minha irmã, o que está precisando. Não é o princípio que está lá em Atos, quando a igreja, o pessoal diz lá, e nenhum considerava as suas coisas propriamente, exclusivamente suas, mas, partilhava, né, de casa em casa, no partido. Não havia necessidade. Ao princípio altruístico, ao princípio de
de cuidar do outro. Não, nós estamos vivendo hoje muito mais esse princípio do egoísmo. Primeiro eu. E aí no relacionamento marido e mulher tem muito disso. Qual é o propósito? Separar, afastar, dividir. Porque uma casa dividida não prospera. E aliás, Jesus disse isso para o demônio. Uma pessoa endemoniada lá, começar a sair, não, Jesus, sai, uma casa dividida. Está falando das trevas, está falando nem as trevas divididas faz a coisa funcionar. O princípio é acima dessas coisas todas. Nós só precisamos aprender este princípio e entender. Olha o Salmo 67. Não, desculpa, 67 não. O Salmo 133, você conhece tão de cor. Lembra do Salmo 133? Lembra? Deixa o dedinho, vai lá, mais um dedinho. Vai lá no Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Olha aqui o princípio estabelecido no Salmo 133 de uma maneira deliciosa, agradável. Interessante porque no 37 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E aí no 133 ele diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ó, como isso é maravilhoso. Ó, por favor, quando a expressão na minha Bíblia diz assim, ó, como é bom, acho que na sua também é isso, como é bom. Mas o problema do bom aqui é que, por causa do conceito escolar que nós temos, eu não sei se é assim, aí o pessoal tem lá insuficiente, regular, bom, excelente, ótimo, né? Então você tem o bom, o bom é um, entendeu? O bom é bom. O bom é bom. Só que na Bíblia, bom não é bom. Bom aqui é aquilo que chegaram para Jesus e disse assim: bom mestre. Viu Deus que tudo que ele fez era bom, né? E aí o cara chega para Jesus e fala assim: bom mestre. E Jesus falou: por que me chama de bom? Por que você me chama de bom? Bom só tem um. Aí o bom aqui é outro patamar, é outro nível. Não é o nível escolar que a gente usa. Como é que foi o trabalho? Foi bom. Como é que foi a aula? Foi boa. E o culto hoje? Foi bom. Foi bom. Mais ou menos. Né? Assim, é bom. É bom. Mas aqui não. Aqui bom aqui ó como é bom, ó como não tem nada melhor. Ó como é divinal. Né? Ó como é semelhante a Deus. Porque bom só tem um. Ele, o Senhor. Está me chamando de Deus? Né? Jesus está questionando os cabras. Aqui é a mesma coisa. Ó como é bom, ó como não tem nada melhor do que os irmãos vivam em união. E aí dá outras figuras de linguagem e diz: ó, é como óleo precioso. E óleo aqui, você sabe que no Antigo Testamento, óleo é sempre símbolo do Espírito Santo. Unção. Olha, viver unido os irmãos, somos a igreja, somos o corpo de Cristo, somos o povo de Deus, propriedade exclusiva. Temos uma só batalha, temos uma só mensagem, temos um propósito. Vamos falar a mesma linguagem, vamos entrar em acordo, vamos. É como óleo precioso que desce sobre a... Olha que coisa fantástica, porque é um banho de óleo, né? Não é um pinguinho de óleo. Eu vou fazer uma unção do óleozinho aí. Nas igrejas tem um olhinho aí. Aí vai lá, passa um olhinho assim, um negocinho, porque se passar muito lambuza. Né? Então a gente passa só um pouquinho, dá um olhinho. Não, aqui, olha lá, como o óleo precioso sobre a cabeça, e a qual desce para a barba, e não fica só na barba, desce para a gola de suas vestes, vai manchando tudo, né? Vai lambuzando tudo. Agora, preste bem atenção, porque a Bíblia diz que a gente deve detestar até a roupa contaminada com carne. Aqui é o princípio oposto. É uma roupa espiritual, é uma roupa, desculpa o termo,
né? É uma roupa contaminada com o Espírito, é uma roupa contaminada com aquilo que é santo. O viver unido não é uma gotinha de óleo, não é um negocinho, é um banho. É a abundância que desce sobre a cabeça, é uma aspersão de óleo, é uma aspersão do Espírito que desce sobre a cabeça, vai para a barba e desce para as golas de suas vestes. Tudo santo. Tudo santo. União. A união é como esse derramar do Espírito Santo. Olha o princípio sendo resgatado. Lá em Gênesis 11, o princípio, Deus vai e diz, vamos bagunçar essa coisa aqui. O pessoal fala a mesma coisa, o pessoal está unido e não tem mais, o pessoal vai fazer tudo o que quiser. Tudo o que quiser contra Deus, tudo o que quiser ao contrário da vontade do Pai, tudo o que quiser, tudo. Maldade quando se junta, quando o justo desaparece da terra, uau! Lá em Gênesis tem aquela história de Abraão, que alguém mencionou, né? Que foi a irmã, foi a aula da irmã. E aí Abraão vai perguntar, mas Senhor, o Senhor não vai fazer justiça? E se tiver 50 justos? Se tiver 50 justos, eu não destruo aquela cidade. Mas se tiver 45? Se eu tiver 40... Imagina a cena, né? A cena é fantástica, né? Deus batendo um papo com Abraão. E Abraão fala assim, se tiver, e Deus vai baixando. Chega um ponto que Abraão acho que fica assim, tão sem graça, porque... Por menos do que isso, até eu destruo, né? Até eu. Né? Menos do que 10. Onde é que é? Cadê? Onde é que acende a tocha? Onde é que está o pavio para eu ligar a bomba? Mas ali tem uma coisa impressionante. O que está dizendo? Naquele lugar, os justos estão silenciados. Os justos silenciaram. Aquela frase que Luther King, dizem que foi ele que falou, o que me assusta não é a maldade e a ação dos ímpios, mas é o silêncio dos... A gente silencia, não se manifesta, apaga a luz, as trevas incorporam, engrossam. Assim era Sodoma. Unidos para fazer o que não prestava. Então lá em Babel, Deus vem e enrosca. O princípio está estabelecido. E Ele quer o princípio estabelecido no seu povo, na sua igreja. Oh, como é bom viverem unidos, irmãos, é como o óleo precioso. Olha o que mais, outra figura que ele usa aí no 33, é como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Dizem que o Hermon, já foi lá? Eu também não, vamos lá um dia desse. Vamos lá, vamos fazer um trato aqui, a gente vai lá. Vai, espera, vai para lá. Dizem que o Hermon fica perto ali do Cafarnaum, do Mar da Galileia, é o maior monte dali da região. E em volta do Monte Hermon tem sempre neblina, tem sempre névoa, tem sempre água, água, como é que é o nome que dá para isso? Condensada? Né? Ali, tem sempre ali. Quando chega a noite, o que acontece? Acontece aqui em Curitiba, né? O que acontece? Chega a noite, a neblina baixa. Os montes de Israel, tudo seco. Israel não chove igual chove aqui. O que é que faz verdejar? O que é que faz aquilo produzir? É esta neblina que desce do Hermon sobre os montes de Sião. No outro dia, está tudo molhadinho, Quem molhou? Choveu? Não choveu. O que foi? Foi o Hermon. Foi o orvalho que desceu do Hermon. Gente, o que significa isso? Que figura linda. Figura linda. Agora há pouco cantamos várias vezes, a palavra aparece deserto, cantamos agora.
Às vezes nós estamos no deserto, às vezes a gente vem para a igreja, assim, a gente vem arroz de terceira, quebradinho, quirela. Né? Às vezes a gente vem para a igreja, assim, é empurrado, porque se não for, o pastor Renato vai encher a paciência da gente, então a gente vai. Né? Eu vou, senão o Renato vai me ligar para saber o que foi, porque você não foi para a igreja. Então você vem. Aí alguém toca tanja um violão, solta aquela voz aviosa, aí você vai cantando, vê a Juliana dançando com a minha filha, né? Aí aquilo vai de repente enchendo o coração, você entendeu? Você vem seco, você vem monte de Sião, você vem desertinho, mas aí você vai abrindo a boca, vai cantando, vai ouvindo a palavra, vai obedecendo a palavra, vai orvalhando. Glória a Deus que na igreja tem sempre alguns montes irmãos, quando a gente é monte de Sião. E aí a gente vem para a igreja e a gente, como é bom e agradável ver unidos os irmãos, que a gente está seco e de repente a gente já sai alegrado, a gente tem mais uma semana de fé, a gente tem mais força, a gente revigora, a gente se escora um no outro, a gente diz, vamos amor, vai dar certo, vamos continuar, vamos crer, vamos esperar, porque Deus, porque isso, mas por quê? O que aconteceu? Não fui no culto, o que tinha no culto? Um banco duro, aliás, vocês agora estão um banco molinho, mas já foi banco duro. O que teve na igreja? Lá, um pastor que falou mais do que a hora acabou e ele continuou falando. Mas aí você diz assim, o que eu ouvi? Eu ouvi um orvalho do céu que desceu. E eu que estava seco, agora eu tô que tô. Às vezes você é o Monte Sião, isto é, seco. Mas às vezes você é o Monte Hermon. Lá na sua casa, teve um dia que você se quebrantou, chorou, entrou no teu quarto, Deus falou um negócio pessoal para você, Deus encheu teu coração com a palavra se tornou viva para você, você vem para o culto. Para que você vem para o culto? Se você já está cheio, você vem porque você é irmão, dá para entender? Então você vem, tipo assim, vem jogando. Quando você abraça alguém aqui na igreja, está difícil abraçar, mas quando abraça, a pessoa diz, glória a Deus, aleluia. Quando você, irmão, está orando por você, quando você ora por essa pessoa, glória a Deus, aleluia. Porque você é orvalho, você é irmão, e você quer viver a unidade, por isso que a gente se reúne, por isso que é uma armadilha também das trevas, fazer com que você fique escondido na sua casa, desculpa, quem está em casa aí, desculpa, porque aí você tem ânimo para ir em tudo quanto é lugar, você vai no shopping, vai no supermercado, vai no açougue, vai mais na igreja, vai pegar convite, vai pro raio, desculpa, eu posso falar que você não é o pastor da igreja, eu posso falar. Depois você acerta uma vez ali. Mas, meus irmãos, por favor, preste atenção. Mas quando a gente vive em unidade, aqui, ó como é bom, agradável ver unidos os irmãos. Esse é um princípio que está lá em Gênesis, que Deus recupera e restaura. E Ele está restaurando isso em nós. Olha como é bom. Porque é como o orvalho do irmão, é como o óleo da unção que desce. Um só corpo. É o sinal que acaba a pregação? Está combinado? Bom, nesse caso, meus irmãos, unidade, linguagem, acordo, entender a voz do Espírito. Linguagem aí não é apenas a questão do português, ou inglês, ou chinês. Não é apenas uma língua, mas é a linguagem do amor, que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, e amor não é sentimento descompassado do coração romântico do século retrasado. Amor aqui é você olhar para o outro com esse olhar de misericórdia, é você olhar para o outro e querer ajudar o outro, fazer o bem ao outro, de tal maneira que a Bíblia manda a gente amar o inimigo, e eu não tenho nenhuma alegria de estar com meus inimigos. Só de falar que eu tenho inimigo já fica assim, é coisa de crente.
Não é? Mas a Bíblia manda de eu amar. Como é que eu amo meu inimigo? Fazer o bem. Está com sede, dá água. Está com fome, dá comida. Está com frio, dá agasalho. Está descalço, dá calçado. Fazer o bem. Ver a necessidade do outro. Esta é uma linguagem poderosa. Esta é a linguagem para unificar e dar sentido à humanidade. Interessante que a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio só para buscar e salvar o judeu. Se bem que os apóstolos pensavam isso. Os apóstolos até o capítulo 10 pensavam nisso, que só judeu é que era o povo de Deus. Deus começa a quebrar, requebrar Pedro quando faz descer aquele lençol branco, desce uma vez, desce duas, desce três. Aí Pedro é conduzido até um gentio, Cornélio, e gentio não é um nome assim, curitibano, paulista, goiana, não é uma identificação. Gentio é um nome pejorativo. Né? Nós somos o povo judeu, o povo de Deus, e vocês, gentio. Capítulo 10, lá de Atos, Pedro, quando entra na casa do Cornélio, a primeira coisa que fala é: vocês bem sabeis que é proibido a um judeu se ajuntar, ou mesmo se aproximar a alguém de outra raça, alguém que seja impuro. Já foi chamando o cara de porco. Então, até aquele momento, para os apóstolos e para a igreja, eles estão, de certa forma, ainda querendo construir a sua Babel, quando Deus está querendo espalhá-los. A linguagem não é só para você. Se chegou até você, glória a Deus. Chegou até nós, chegou essa igreja, glória a Deus. Que bom que nós somos salvos, que bom que nós fomos alcançados, que bom que nós somos marcados por Deus. Mas não é só para você. Não é. E você precisa entender essa linguagem. Você precisa entender essa palavra. A igreja precisa assumir o seu papel missionário, o seu papel. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. E o papel e a missão de Jesus, ela passou para esta igreja, ela passou para você e para mim. Passou para nós. E nós precisamos resgatar. E vocês sabem muito bem que na prática das nossas vidas e da igreja, não só na igreja, mas na família e de todas as maneiras possíveis, se a gente não falar a mesma mensagem, se a gente não fizer o mesmo propósito, a gente não chega a lugar nenhum. Até nas empresas. As empresas têm lá um negócio muito legal, muito interessante. De uns tempos para cá, começaram assim: a nossa visão, a nossa missão, eles começam a botar, tudo quanto é lugar tem esses quadros dizendo o que é que nós somos isso, queremos isso. Você entra no pacote, se você é um trabalhador daquela empresa, você já entra naquele pacote, tem que entrar naquele perfil. Se não entrar naquele perfil, você vai atrapalhar a empresa. Ou o negócio não vai andar, segundo eles, porque é o propósito deles, é a linguagem deles, é o objetivo deles. Qual é o propósito desta igreja? Qual é a missão dessa igreja? Qual é o alvo dessa igreja que tem sido pregado aqui tantas vezes? E quantas vezes nós sabemos que às vezes um fala uma coisa, outro fala outra, um puxa para cá, outro puxa para lá, aí o troço não dá acordo, não dá liga, não dá o betume, só tem o tijolo. Nós precisamos resgatar isso, porque isso é apenas o começo que Deus tem para os irmãos. Não haverá limite para tudo que vocês intentarem fazer. Olha que poder fantástico tem aqui sobre vocês, sobre esta igreja, sobre nossa igreja. Que poder fantástico aqui de liderança, de trabalho. Temos uma só palavra,
Qual é o propósito de Deus? Qual é a linguagem do Espírito? Qual é o traço de Deus? O que é que Deus tem para nós? Um exemplo claro e fácil, Atos capítulo 13, você vê lá, Paulo, Barnabé e mais outros 3 irmãos, eram 5 líderes lá da igreja de Antioquia, e aí diz assim, a expressão é, disse-me o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. E aí os 5 começaram a orar e jejuar, orar para entender, para perceber a voz, a linguagem, o propósito, o projeto, o objetivo. E eles entenderam a mesma linguagem, e eles enviaram os seus melhores, enviaram Barnabé e Saulo. E começa a primeira viagem missionária. Não só para ficar na sua Jerusalém, não só na sua Babel, mas para espalhar pelo mundo afora. O questionamento é o seguinte: o princípio da unidade não pode ser quebrado na sua família. O princípio da mesma linguagem não pode ser quebrado, não deve ser quebrado, se vocês estão almejando construir. Isto é, intentam fazer alguma coisa para a glória de Deus. Se vocês intentam isso, o princípio da unidade tem que estar estabelecido. E é propósito, e é sonho de Deus, é desejo de Deus. Acordo, conversa. O princípio tem que estar estabelecido na igreja. E o princípio tem que estar estabelecido em todos os processos da nossa existência. A minha oração é que os amados irmãos continuem firmados na palavra, firmados no princípio, desejosos de servi-lo, de caminhar, de andar, de ver aquilo que são os projetos de Deus, dizer assim, é aqui que eu tenho que ficar, é aqui que eu tenho que fazer, nós vamos fazer, vamos junto, vamos junto. E aí vai, é só o começo, é só o começo. Olha que coisa linda, até uma assembleia de membros passa a ser um grande culto. Eu sei que às vezes a assembleia de membros é um negócio, às vezes chato. Mas se você vier pensando, não, nós vamos exercitar a unidade e viver unido é difícil. Então nós vamos lá, vamos para fazer acordo. E nós acordamos, entendemos a voz do Espírito, entendemos a vontade de Deus. E nós vamos fazer. É assim que eu entendo que a gente consegue fazer a obra missionária aqui no Sul. Tantas cidades, tantos lugares, tantos, que precisam do sustento e da participação, do envio, de abrir os nossos horizontes. É assim que eu entendo que Deus vai fazer alguma coisa em São Francisco do Sul. Junto. Vamos orar? Eu sei que talvez você esteja enfrentando lutas, pode ser enfrentando lutas no seu trabalho, pode ser enfrentando lutas de desencontro na família, no relacionamento, marido e mulher. Um fala uma coisa, o outro entende outra e há um desacordo. Pode ser que você esteja enfrentando lutas até aqui na igreja. Vou, não vou, gosto, não gosto, não gostei daquela palavra do pastor. E aí você fica com vontade de desistir, de desanimar, de pular fora, de abandonar o barco. Abandonar o barco do relacionamento familiar. Abandonar o barco do relacionamento de amigos. Amigos, você sabe, não são aqueles que falam e concordam com tudo que a gente diz. Mas amigos é quando a gente discorda, concorda. A gente supera obstáculos, cria raízes. Tem desencontros, mas a gente cresce na unidade. Interessante, lá em João 17, na oração, Jesus diz assim, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. A gente não nasceu unido, perfeitinho.
a gente no processo da igreja, no processo da família, a gente vai diante de Deus sendo lapidado, aperfeiçoado. Vai aperfeiçoando. Oh, que Deus aperfeiçoe esta igreja, que Deus aperfeiçoe a sua família, que você não desanime, não desista, que você diz, eu quero saber a voz, a vontade, o projeto de Deus para minha casa, para minha vida, para mim, para minha família. Abençoa, Senhor, os meus líderes, abençoa meus membros, abençoa, Senhor. Nós queremos ouvir tua voz, queremos esse fogo descendo, essa graça descendo, para a honra e glória do seu santo nome. Pai Santo, o Senhor estabeleceu os princípios. Oh Deus, ajuda-nos diante da tua presença, ajuda-nos diante da tua vontade, ajuda-nos diante dos nossos irmãos, ajuda-nos diante da nossa família, a crescer, a ser aperfeiçoado na unidade, aprendendo a se comunicar e lutando juntos pela fé evangélica. Senhor, sustenta o nosso coração, abençoa-nos nesta manhã, firma os nossos passos em Cristo e faz com que nós sejamos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores, por meio do Senhor, que nos amou e a si mesmo se entregou por cada um de nós. Ó Deus, ajuda-nos a viver na comunhão do Teu Espírito. Assim nós Te adoramos nesta manhã, rogamos a Tua paz e a Tua bênção, em o nome de Jesus Cristo.